Salmo 103, verso 1 até o versículo número 4. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Até aqui, até o versículo 4, que o Senhor nos abençoe e que Ele esteja aplicando em nossos corações a porção lida da sua santa e bendita palavra. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu acho até que já falei isso em estudos anteriores, mas eu vou reiterar hoje pela manhã. E falar o quê? Falar que a bondade de Deus, esse atributo, essa qualidade do Senhor, a sua bondade, ela possui 4 filhos, vamos assim dizer, entre aspas. Por quê? Porque a bondade de Deus, ela é tão rica, a bondade de Deus, ela é tão graciosa, que ela se manifesta, que ela se revela pelo menos de 1, 2, 3, 4 formas, 4 maneiras. Então, quando a gente chega e diz, quando a gente chega e fala que Deus é bondoso, a gente pode dizer que em virtude disso, Deus, Ele é amoroso, Deus, Ele é paciente, Deus, Ele é misericordioso, Deus, Ele é gracioso. São os filhos, vamos assim dizer, da bondade de Deus. O seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia e também a sua graça. Desses 4 filhos relacionados à bondade de Deus, a gente já estudou pelo menos 3 em nossos últimos estudos aqui pela manhã. Nós já vimos acerca do amor de Deus, que nada mais é do que a disposição, o interesse que Deus tem de agir com benignidade, de agir com bondade em relação às nossas vidas. Então, falar no amor de Deus, especificamente falando, é justamente tratar disso, que Deus ele tem essa disposição toda especial de tratar com bem, de tratar com benignidade as pessoas. Mas não só isso, nós vimos também acerca da paciência, que conforme nós estamos a falar, é mais uma outra demonstração da bondade de Deus. E aí quando nós falamos, quando nós dizemos que Deus ele é paciente, no seu sentido específico, nós estamos dizendo que Deus ele tem uma capacidade toda especial de suportar os homens, não retribuindo com justiça em consonância aos seus pecados, às suas transgressões, pelo menos não agora. Então, a paciência de Deus. Na semana passada, a gente tratou acerca da misericórdia, que é outro filho da bondade do Senhor. E no seu sentido mais estrito, a misericórdia de Deus é a disposição que Deus ele tem em não nos retribuir conforme os nossos pecados, conforme as nossas transgressões. Até porque, se Deus assim o fizesse, há muito, nós já teríamos sido fulminados. Então, hoje, meus irmãos, hoje, minhas irmãs, a gente vai considerar o 4º filho, vamos assim dizer, da bondade de Deus, a saber, a sua graça. Conforme nós falamos na semana passada, a graça e a misericórdia são atributos que estão intimamente relacionados. São filhas próximas da bondade do Senhor. Na verdade, nós podemos dizer que a graça de Deus, ela complementa a sua misericórdia. No primeiro momento, Deus, ele estende em relação a nós a sua misericórdia, preparando assim o caminho, ato contínuo. O que é que Deus faz? Ele manifesta a sua graça. De sorte que a gente não pode ver um atributo de Deus, a misericórdia, sem que também nós não vejamos a sua graça. A quem Deus revela misericórdia, consequentemente, Ele também vai revelar a sua graça, Ele também vai manifestar esse outro atributo que Ele possui. Até vimos na semana passada que a misericórdia de Deus é Deus não nos tratar conforme nós merecemos. Já a graça é Deus nos tratar de forma que nós não
merecemos. Então veja que a graça e a misericórdia, elas se complementam. São duas filhas próximas, vamos assim dizer, da bondade de Deus. E aí fica a pergunta, e aí fica a indagação, sim, mas na prática, o que é a graça de Deus? No seu sentido mais direto, no seu sentido mais específico, quando nós dizemos que Deus, ele é gracioso, o que é que nós queremos falar? O que é que nós queremos dizer? Qual é a crença que eu possuo? Qual é a convicção que eu tenho em relação à graça de Deus? Então, a gente vai tentar, a partir do estudo de hoje pela manhã, responder a essas perguntas, responder a esses questionamentos. O título da nossa aula hoje pela manhã é A Maravilhosa Graça de Deus. A Maravilhosa Graça de Deus. E aí a gente vai trabalhar na nossa lição pelo menos 3 pontos, pelo menos 3 divisões. No primeiro momento, a gente vai trabalhar uma definição, um conceito do que seja a graça de Deus, um significado, para que a gente possa ter essa compreensão em nosso coração. Posteriormente, eu queria que nós destacássemos pelo menos 1, 2, 3 características da graça de Deus, desse atributo que é tão maravilhoso do Senhor. Por fim, no terceiro momento, eu queria que nós víssemos pelo menos os 2 aspectos da graça de Deus. E aí depois, em nossa conclusão, podermos fechar com algumas lições, pelo menos 3, de ordem mais prática, para que assim a gente possa aplicar tudo aquilo que a gente vai expor ao nosso coração na manhã de hoje, ok? Então, basicamente é esse o roteiro que nós estamos propondo e com a graça de Deus, a gente vai tentar segui-lo até o fim. Antes da gente adentrar nos pontos, nas divisões propriamente ditas da nossa lição, em relação a essa palavra inicial, a essa palavra introdutória, há alguma observação, meus irmãos? Ficou alguma dúvida, ficou algum questionamento que porventura você desejasse fazer para a gente poder esclarecer aqui nesse momento inicial? Não? Tudo bem claro? Tudo bem esclarecido? Sim? Muito bem, então vamos lá. Em primeiro lugar, definição. Definição da graça de Deus. O que é que significa, meus irmãos? O que é que significa, minhas irmãs, a graça de Deus? Qual é o entendimento, qual é a compreensão que nós temos desse atributo em específico de Deus, ou seja, a sua graça? A gente pode definir, a gente pode conceituar a graça de Deus nos seguintes termos. Abro aspas aqui para essa definição. A graça de Deus é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus manifestado na concessão de bênçãos materiais e terrenas, bem como de bênçãos espirituais e eternas. Eu vou repetir esse conceito, eu vou repetir essa definição. A graça de Deus é o favor eterno e totalmente gratuito de Deus, manifestado na concessão de bênçãos materiais e terrenas, bem como de bênçãos espirituais e eternas. Em linhas gerais, é isso que a gente pode entender, é dessa forma que a gente pode crer a graça de Deus. Por sua graça, meus irmãos, minhas irmãs, Deus, ele confere favor, Deus, ele confere bênção, Deus, ele confere benefício a quem não tem nenhum mérito. Aqui talvez seja a essência da graça. É Deus ser favorável, é Deus abençoar, é Deus agir com favor a quem não merece receber esse favor, com quem não possui nenhum mérito, com quem não tem nenhuma forma de retribuir esses benefícios que Deus concede, no caso, a essa pessoa. Então, a graça de Deus, ela se reveste dessa especificação, desse detalhe. Deus, ele age com favor, Deus, ele nos beneficia com sua bênção, Deus, ele age favoravelmente em relação a nós, sem que a gente mereça, e também sem que a gente possa retribuir aquilo que Deus, ele nos concede. Essencialmente falando, a graça de Deus, ela deve ser entendida nesses termos. Então,
quando você entende essa concepção de graça, quando você entende essa visão de graça, você percebe, meu irmão, minha irmã, que a graça de Deus jamais, ela pode ser reivindicada de nossa parte enquanto ser humano. Ninguém, meus irmãos, ninguém, minhas irmãs, absolutamente falando, tem a autoridade de chegar perante Deus e reivindicar, exigir que Deus possa lhe abençoar. Não, nós já vimos isso. Em virtude da misericórdia de Deus, a gente está aquém do propósito da vontade de Deus em relação à nossa vida. Na verdade, o que nós merecemos é o juízo. O que nós merecemos é a punição. O que nós merecemos é a ira divina. Elas só não acontecem porque Deus ele é paciente, porque Deus ele é misericordioso. E aí, para completar o combo, vamos assim dizer, Deus, mesmo nessa condição, estando nós nessa condição, ele nos abençoa, sem esperar nada em troca. Então, ninguém pode exigir a graça de Deus. Até porque, se a graça pudesse ser exigida, ela deixaria de ser graça, ela deixaria de ser favor e merecido. Então, a essência da graça é essa disposição toda especial de Deus nos presentear, de Deus nos abençoar, sem que a gente possa merecer ou sem que a gente possa retribuir aquilo que Deus, no sentido das bênçãos, ele concede a cada um de nós. Olha só como está na essência da graça essa questão do favor imerecido de Deus, razão pela qual a gente não pode exigi-la. Abra, por favor, aí, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11. Carta de Paulo aos Romanos. Aqui você encontra a essência da graça divina. Aqui você encontra a essência desse atributo de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo 6. Olha só o que Paulo aqui fala. A gente vai voltar para esse texto depois para abordar outro aspecto, mas eu queria pelo menos destacar esse fato desse caráter imerecido que é a graça de Deus. Olha só o que Paulo fala, olha só. Versículo 6. E se é pela graça, já não é pelas obras. Ninguém pode agradar a Deus, ninguém pode se chegar a Deus pelas obras, ninguém pode experimentar a salvação pelas obras. A gente vai ver que isso é fruto da graça divina. Do contrário, a graça já não é graça. Então, se você faz, deixe de ser graça. Se você merece, deixe de ser graça. Então, isso não existe, meus irmãos, da nossa parte em relação a Deus. Nada a gente pode fazer, nada a gente pode ser que leve ao agrado de Deus, no sentido que Deus venha nos abençoar por causa disso. Não, muito pelo contrário. É tão somente manifestação da graça de Deus em relação às nossas vidas. É por isso que quando você pensa nessa questão da graça de Deus, sob uma perspectiva, prestem atenção, sobre uma perspectiva humana, você acaba confundindo a graça com injustiça. Por quê? Isso eu falo no sentido humano, porque é injusto você abençoar quem não merece. É ou não é? É ou não é? A gente vive muito dentro do contexto da meritocracia, né? Você tem méritos, por isso você recebe. Você tem méritos, por isso você se destaca. Isso acontece desde a nossa infância, quando a gente começa lá o nosso período escolar. Tanto é que nós temos as famosas provas ou avaliações, que nada mais é do que você medir o seu conhecimento ou ser medido o seu conhecimento. Então, se você se destaca, se você faz uma boa prova por aquilo que você adquiriu em termos de conhecimento e você tira um 10, você tirou um 10 porque mereceu, porque você estudou, porque você aprendeu. Então, seria injustiça, e aí onde a gente vê mais ou menos a questão da graça, o aluno não fazer nada, merecer zerar uma prova, Deus chega lá, vizinho ao zero, do lado esquerdo, bota um 10. Isso é graça. Mas não mereceu, mas não fez por onde. Isso é graça. Então é só para você entender de uma maneira bem tosca
como é a graça de Deus. Sob o ponto de vista humano, é injusto. É injusto nós estarmos aqui. É injusto nós desfrutarmos da condição de pessoas salvas em Cristo Jesus. Porque em Adão, qual foi a escolha que nós fizemos? A escolha da morte. Tanto é que lá em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus havia estabelecido um pacto com Adão. E esse pacto, ele determinava que Adão obedecesse a Deus. Do contrário, ele morreria. Se tocar na árvore ou se comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerás. Não foi isso que aconteceu. E o que é isso? Isso é demonstração da graça de Deus. Me vem à mente aqui uma história real, que se passou com um missionário, determinado missionário. Eu não sei o país especificamente falando. Chegou o período natalino e aí aquele missionário, ele foi subir a comunidade, né, favela, para a gente poder entender melhor, para distribuir presentes. Distribuir presentes entre as crianças carentes ali daquela localidade. Aí o que é que acontece? Quando ele estava subindo a ladeira, né, ele recebeu uma pedrada na testa, e aí o sangue literalmente desceu. Então, ele não fez a entrega naquele momento. Depois se recuperou, ele foi fazer a entrega daqueles presentes, e aí quando chegou numa dada casa, numa dada residência, para entregar o presente a uma determinada criança, o pai chorando, dizendo, não, você não pode dar esse presente. E aí o missionário ficou a pensar, por que não? Por que não? Porque o meu filho não merece. Ele foi a pessoa ou a criança que atirou aquela pedra na sua cabeça há dias atrás. E aí o missionário, de maneira muito sábia, chega e diz, eu sei que ele não merece, mas eu sei que ele precisa. Então isso é graça. É a gente não merecer, mas precisar. E por isso Deus chega e trata com bênçãos, trata com dádivas, conforme nós iremos falar. Não só terrenas, materiais, mas também espirituais e eternas. Então, no seu sentido geral, meus irmãos, no seu sentido geral, minhas irmãs, graça é isso. É Deus dispensar do seu favor sem que a gente mereça. É Ele ser motivado por uma razão tal que eu não sei e Ele agir em benefício de mim, mesmo que eu não mereça. Mesmo que eu não tenha jamais condição de retribuir aquilo que Ele me faz. E são nesses termos, e é dentro dessa visão, que a gente deve entender todo o nosso processo de salvação. A gente não merece a salvação, mas Deus, movido por esse atributo, nos salva. A gente não pode compensar a nossa salvação, e não obstante essa inabilidade nossa, Deus mesmo assim nos separa para a redenção. E por que que Ele age dessa forma? E por que que Ele o faz? Porque Ele é gracioso. É uma manifestação da sua bondade, desse outro atributo de Deus em relação às nossas vidas. Então, em termos de conceito, então, em termos de significado, era isso que nós queríamos falar em relação à graça de Deus. O seu favor imerecido conferido a nós bênçãos espirituais, eternas, materiais, terrenas, sem que a gente mereça, sem que a gente tenha nenhum tipo de condição de retribuí-las. E Deus, mesmo assim, Ele o faz por causa da sua graça. Em segundo lugar, características da graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça de Deus é algo tão maravilhoso. A graça de Deus é algo tão espetacular que quando você começa a considerar a graça de Deus, de acordo com aquilo que a gente aprende na sua palavra, você percebe algumas marcas bem distintivas que faz da graça de Deus algo único, algo exclusivo, algo ímpar que somente Deus, Ele pode ter. E aí você fica a se questionar, quais são então essas características? Quais são então as marcas dessa graça de Deus, desse seu atributo tão maravilhoso? Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, minhas irmãs, a graça de Deus, ela é eterna. Em primeiro lugar, a graça de Deus, ela é eterna. Vejam aí, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9.
Isso aqui é um dado interessante, é uma informação importante que nós temos. 2 Timóteo 1,9. Olha só, aqui sobretudo, a graça especial, e a gente vai ver isso um pouco mais adiante, que está diretamente relacionada à nossa salvação. Eterna, eterna. Como o próprio Deus é, eterno. É por isso que está na sua própria essência, na essência divina. Olha só, 2 Timóteo 1,9. Paulo ele dá o depoimento da sua experiência salvadora. Ele diz o seguinte, ó, versículo 9, em relação a Deus, que nos salvou, veja, e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, até porque nós não tínhamos, jamais, mas conforme a sua própria determinação, veja, e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando? Antes dos tempos eternos. Veja, meus irmãos, que a graça de Deus, desde toda a eternidade, em Cristo Jesus, me separou para que eu pudesse ser salvo. E essa salvação se daria através da sua chamada eficaz quanto à minha vida. E essa não foi uma decisão feita às pressas, de última hora, assodada de Deus. Não, jamais, jamais. Antes dos tempos eternos, ele já me via pecador, morto em delitos e pecados, e a sua graça, que é eterna, me separou para que eu pudesse ser salvo e para que eu pudesse ser chamado para essa salvação. Então, a nossa salvação, ela não é uma atitude do tempo de Deus, não, no sentido da sua efetivação até que é, mas desde toda a eternidade, pela sua graça, Deus determinou que a salvação fosse uma realidade na minha vida. Então, eu nasço aqui nesse mundo, eu vivo aqui nesse mundo, e aqui nesse mundo tem a consumação, apenas a consumação daquilo que pela graça, desde toda a eternidade, Deus ele já havia determinado para mim. Então a nossa salvação, meus irmãos, é fruto da graça de Deus, é fruto do favor imerecido do Senhor. Não que ele fez o que ele demonstrou no tempo, mas antes que houvesse tempo, pela sua graça, por esse seu atributo, Deus ele já tinha separado a mim, a você, a todos nós, para que hoje, graciosamente, nós pudéssemos desfrutar da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor por essa bênção. Mas não só isso. Em segundo lugar, meus irmãos, em segundo lugar, minhas irmãs, a graça de Deus, ela é abundante. A graça de Deus, ela é abundante. Ela não pode ser mensurada. Ela não pode ser medida. Ela cobre tudo aquilo que pode ser coberto, ou que deve, melhor dizendo, ser coberto. Não existe um pecado tão grande, não existe pecados tão grandes que torne o favor de Deus insuficiente para que pudesse ou para que venha a ser aplicado a eles. Não. A graça de Deus, ela cobre todos os nossos pecados, de todo o povo de Deus, no seu sentido completo, no seu sentido absoluto. Na verdade, ainda sobra eterna graça quando ela é aplicada aos nossos pecados. Olha só o que o apóstolo Paulo ele falou lá em Efésios capítulo 2, versículos 6 e também o versículo número 8. Efésios 2, versículo 6 até o versículo 7. É abundante, abundância. A graça de Deus é eterna, a graça de Deus é abundante. Olha só, Efésios 2, 6 a 7. Veja o que Paulo diz aqui, ó, versículo 6.
e, juntamente com ele, no caso com Cristo, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, veja, a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Está vendo, meus irmãos? A graça de Deus, ela é rica, ela é abundante, ela cobre todos os nossos pecados. Na verdade, se Deus, aqui é uma conjectura, só para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Se Deus quiser salvar todas as pessoas completamente, aquelas que já existiram, aquelas que existem e aquelas que existirão, a graça dele era suficiente. E ainda sobrava eternamente graça. Ah, por que ele não fez? Eu não sei, até porque está dentro do mistério da sua graça. Mas que ela era suficiente para cobrir os nossos pecados, e ela é, disto a gente não deve ter nenhuma dúvida. Isso é importante. E aqui eu abro um parênteses, porque muitas vezes a gente tem a tendência de minimizar a graça de Deus. Minimizar a graça de Deus, diminuir a graça de Deus. E quando é que a gente faz isso? A gente olha para determinadas pessoas, vê o estado pecaminoso delas, e às vezes tem gente até que diz, aí nem Deus resolve. Não, meus irmãos, isso, na verdade é uma loucura falarmos isso. A graça de Deus, ela cobre o pecado do mais vil pecador, de todos os pecadores. Então não existe uma vida destroçada, não existe uma vida errada, não existe uma vida pecaminosa que a graça de Deus não seja suficiente para transformar. Ela é abundante, ela é rica. E a explicação mais clara para isso são as nossas próprias vidas. E não obstante os nossos pecados, as nossas transgressões, Deus, ele continua a nos abençoar. Nos abençoar. Então, ninguém pode ser impedido de receber a graça de Deus pelo estilo, pela forma de vida, porque a graça dele cobre todo e qualquer pecado. Ela é abundante, ela é rica. Mas não só isso. Além de abundante, além de eterna, a graça de Deus, ela é soberana. A graça de Deus, ela é soberana. Quando ela se manifesta na vida de uma pessoa, não tem quem resista, não tem quem venha suportá-la, no sentido de impedir que ela faça a sua obra. Não existe isso, não existe. A graça de Deus, ela sempre triunfará sobre os pecadores. A graça de Deus, ela sempre triunfará sobre os nossos pecados. Por quê? Porque ela é soberana, ela reina, independente de qualquer coisa, independente de qualquer pessoa, independente de qualquer circunstância. E é isso que nós aprendemos a partir do ensinamento da palavra do Senhor. Abram aí, por favor, Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 21. Aqui em Romanos 5, pelo menos a partir do versículo 12, o apóstolo Paulo está fazendo uma comparação entre Adão e Jesus Cristo, mostrando que em Adão vem pecado, transgressão, rebelião de Deus e vem destruição. Em Cristo vem redenção, obediência, justificação, salvação. Então ele faz essa comparação aqui entre Adão e entre Jesus Cristo. E olha só o que ele fala. Vamos pegar do versículo anterior, do versículo 20, e concluir no versículo 21, para a gente poder entender o pensamento do apóstolo Paulo aqui. Olha só, Romanos capítulo 5, a partir do versículo 20. Veja o que Paulo aqui nos diz. Sobreveu a lei para que avultasse a ofensa, veja, mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aqui confirma aquilo que a gente viu agora há pouco, que a graça de Deus, ela é abundante. Então, onde abundou o pecado, veja, superabundou a graça. A graça ultrapassou o pecado, e muito.
e muito, entendeu? E agora, versículo 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse o quê? A graça, pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Adão trouxe pecado? Trouxe perda da comunhão com Deus? Trouxe maldição? Trouxe morte? Trouxe morte física, trouxe morte espiritual, trouxe morte eterna. Nós somos cadáveres, espiritualmente falando, na nossa condição natural. Mas tudo isso vem pelo pecado, mas pela graça se transformam todas essas coisas. A gente tem restauração de vida espiritual com Deus, por isso a gente tem a nossa comunhão reatada com o Senhor. A gente não vai ser mais preso pela morte, ela vai ter um limite de operação na nossa vida, mas ela vai ser vencida no final. A morte eterna já não é mais uma realidade, porque a gente tem a garantia da salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então veja que em Cristo, pela sua graça, tudo foi revertido na nossa vida, tudo foi alterado, tudo que era desgraçado se tornou gracioso. Por quê? Porque a graça, ela é soberana. E quando ela vem, ninguém resiste. E quando ela vem, ninguém pode impedi-la. Absolutamente ninguém. Então, meus irmãos, minhas irmãs, pensar na graça de Deus é poder ter esse vislumbre. Não é algo que foi demonstrado no tempo, não é algo que Deus vivencia no tempo, não. A graça de Deus, ela é eterna. E na nossa salvação isso fica muito explícito, porque desde toda a eternidade Ele já se dignou em nos tratar com graça, nos separando para a salvação na pessoa de Cristo Jesus. A graça de Deus, ela é abundante, porque ela cobre todo e qualquer pecado, toda e qualquer transgressão. A graça de Deus, ela é soberana, porque aonde ela vai, ela reina. Não existe quem resista à graça de Deus. Então, a gente pode concluir que Deus, Ele é gracioso, no sentido perfeito, no sentido pleno da palavra. Nas nossas relações humanas, a gente até acha com graça. Isso acontece muito com o filho nosso, né? Muitas vezes faz traquinagem, merece muitas vezes umas determinadas correções, uma impressão de havaiana no corpo, mas aí a gente pega e suspende. Não. Mas a gente não só age com misericórdia suspendendo a punição. Muitas vezes, apesar dos pecados dela, a gente chega e abençoa. O que é isso? É graça. Mas a nossa graça nunca vai ser igual. A nossa graça nunca vai ser semelhante. Ela é parecida, defeituosamente falando, quando você compara com a graça de Deus. Não, a graça dele é perfeita. A graça de Deus, ela é plena, justamente por causa dessas características, pelo menos 3, que a gente elencou aqui: a sua eternidade, a sua abundância e a sua soberania. Características da graça de Deus, da graça do Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Alguma dúvida, alguma pergunta nesse segundo ponto da nossa lição? Alguma observação? Algum complemento? Não? Muito bem. Então a gente já viu um conceito de graça. A gente já viu, acabou de ver características da graça. Agora, eu queria que nós considerássemos os aspectos da graça de Deus. Em terceiro lugar, os aspectos da graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, quando a gente estuda, quando a gente vê a graça de Deus, a gente pode observar que a graça de Deus, ela tem pelo menos 2 formas. Ela tem pelo menos 2 maneiras de se manifestar, de se revelar às pessoas. Então, quais são essas 2 formas? Quais são essas 2 maneiras? Em primeiro lugar, existe aquilo que nós chamamos de graça comum de Deus. E em segundo lugar, existe aquilo que nós chamamos de graça especial de Deus. Gravem bem essa diferença, essa distinção. Graça comum e graça especial. Graça comum e graça especial. E aí fica a pergunta: o que vem a ser cada uma delas? Quais são as suas diferenças? Quais são as suas distinções? Como é que elas são vistas em nossas vidas? Vamos lá, vamos esmiuçar isso no seu sentido mais específico, no seu sentido mais detalhado.
Em primeiro lugar, vamos ver o que seja a graça comum de Deus. O que seja a graça comum de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a graça comum de Deus é a manifestação, a revelação da bondade de Deus à parte da sua salvação, ok? A graça comum de Deus é a manifestação da bondade de Deus à parte separada da sua salvação. A graça comum, ela está relacionada às bênçãos terrenas, às bênçãos materiais e não implica necessariamente em transformação espiritual. Não implica necessariamente em transformação espiritual. Como o próprio nome já diz, comum, esse aspecto da graça de Deus, ele envolve a bondade, o benefício, a benignidade que Deus ele distribui a todas as pessoas, independente delas serem salvas ou não. Então veja que quando a gente pensa em graça de Deus, quando a gente pensa nesse atributo do Senhor, a gente chega à conclusão que essa graça ela é tão maravilhosa porque ela se manifesta até mesmo para aquelas pessoas que não temem a Deus, que não respeitam ao Senhor, que não servem a Ele. Mesmo assim, Deus ele é gracioso. Abram aí, por favor, Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Será que vai dar para a gente esmiuçar esse aspecto da graça? Eu acho que não. Eu vou pelo menos falar aqui os aspectos e aí a gente menciona os textos. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Olha, aquilo que é bom só tem uma origem, Deus. O diabo não dá nada de bom a ninguém, porque ele é ladrão, ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele só faz destruir, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes você vê uma pessoa ímpia, e você vê uma pessoa ímpia saudável, você vê uma pessoa ímpia inteligente, você vê uma pessoa ímpia com riquezas materiais, aí a pessoa chega e diz, foi o diabo que deu. O diabo não dá nada a ninguém. Ele não tem nada, como é que ele pode dar? Se isso acontece é por causa da graça comum de Deus. Então, que a gente possa refazer os nossos conceitos em relação a isso aí, entendeu? O diabo não dá nada de bom a ninguém. Ele vem para matar, roubar e... Só veio para isso. Então, se alguém recebe alguma coisa boa, é graça comum, é de Deus. E Tiago fala acerca disso. Agora, se ele não aproveita, se ele não reconhece, aí é um problema dele com Deus. E ele vai se ver com Deus na eternidade. Mas se ele se desfruta dessas coisas, é porque Deus ele é gracioso. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 17. Tiago capítulo 1, versículo 17. Diz o seguinte, ó. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo de quem? Do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. É nisso, meus irmãos, que a gente vê a graça comum de Deus. Tudo que é bom, tudo que é dadivoso, tudo que é benéfico, vem de Deus. E Ele o faz por causa da sua graça, por causa do seu favor imerecido. O homem não merece. O pecador não merece. E é por causa disso que você vê muitas vezes o ímpio prosperar muito mais do que o justo. O Salmo 73 é um exemplo disso. E por que isso acontece? Deus é gracioso. Deus ele é gracioso. Por isso que eu creio que essas pessoas elas vão ser severamente castigadas, com intensidade maior. Porque a Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo falou, a quem muito é dado, muito será. Então, se o sujeito recebe muito aqui, e se ele não liga para Deus, espere. Pode preparar costa de sola, como eu gosto de falar, porque a punição ela vai vir na mesma proporção. Eu acredito que vai haver gradação de punição no inferno, como vai haver gradação de benefício no céu. Tanto é que uns vão receber galardão e outros não. Então, é o mesmo princípio, que serve para cima, serve para baixo.
Ok, meus irmãos? Então, a graça comum de Deus, toda dada, todo bom, perfeito. E como é que a gente vê essa graça comum? A gente vê todo dia. A gente vê em todos os lugares. A gente vê com todas as pessoas. Por exemplo, através da providência. Deus, ele dá a vida. Deus, ele sustenta a vida. Não só a vida daquelas pessoas que lhe pertencem, aquelas pessoas que lhe temem, aquelas pessoas que lhe servem. Mas Deus dá vida, Deus sustenta a vida até mesmo aquelas pessoas que não lhe servem. Então, através da providência, que é demonstrada a todos, Deus, ele revela a sua graça comum. O Senhor Jesus Cristo disse, lá em Mateus capítulo 5, versículos 44, e também o versículo número 45, que Deus, ele faz levantar o seu sol sobre maus e bons, vi chuvas sobre justos e injustos. O que é isso? Manifestação da graça comum de Deus através da providência. Não só isso, através das capacitações. Gente, tem gente que é bem dotada no sentido intelectual. Na verdade, você vê que as grandes mentes, os grandes cérebros, são daquelas pessoas que quando você vai pesquisar, não temem a Deus. Eu fico até meio que boquiaberto em relação a isso, né? A pessoa às vezes tem uma cultura tão elevada, tem um conhecimento tão aprofundado, e ela não atina para as coisas espirituais. Mas quem foi que lhe deu essa capacitação? Deus. E por que ela não utiliza para ele? Por causa do pecado, entendeu? Mas ela não tem isso dela mesma. Isso é demonstração da graça de Deus. Abram aí, por favor. Isso aqui eu queria ler com vocês. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Para provar esse... Exatamente. É aquela questão, né? Deus dá a vida e o cara faz o quê? A pessoa faz o quê com a vida? Vive em rebeldia a Deus. O ser humano tem essa capacidade de perverter aquilo que de bom Deus faz, até mesmo com ele. Somente o ser humano. O ser humano tem uma capacidade ímpar para isso. Ímpar. Olha só, versículo 21 do capítulo 2 do livro de Daniel. Diz o seguinte, em relação a Deus. É Ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Veja, Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Está vendo, meus irmãos? Está vendo? Isso é graça comum de Deus. Deus, ele privilegia determinadas mentes. E ele faz isso, até mesmo com aquelas mentes que não consideram a sua pessoa, que muitas vezes usa a sua inteligência, usa a sua sabedoria para desfazer de Deus, para se rebelar contra Deus, mas mesmo assim ele continua sendo gracioso. Mesmo assim, ele continua sendo gracioso. Então veja, Deus é gracioso no sentido comum através da providência, Deus é gracioso no sentido comum pela capacitação que ele dá a determinadas pessoas. Eu usei aqui essas habilidades intelectuais, mas habilidades culturais, habilidades artísticas, não é brincadeira não, os ímpios têm essa habilidade e foi Deus que deu mesmo, entendeu? Ele nunca usa para ele, mas isso é uma comprovação da graça comum de Deus. E por fim, pelo menos para a gente poder entender, na ordem social, a ordem social é essa ordem na qual nós vivemos. Por quê? Porque dentro de cada um de nós, Deus ele promove o senso de ética, o senso de moral. Deus estabelece aquelas pessoas que nos conduzem. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer justamente isso, né? A gente vai escolher os nossos representantes. Deus tenha misericórdia. A gente vai escolher os nossos representantes. No sentido geral, o que é que eles fazem? Eles promovem a ordem social, ou bom ou ruim, ou com pecado ou não, quer queira, quer não, a nossa sociedade ainda não se transformou num caos. Por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha problema. Eu me lembro agora de Winston Churchill, né, que foi primeiro-ministro da Inglaterra, conservador de verdade. Ele dizia o seguinte, né, as pessoas reclamando
da democracia e diz, olha, a gente não tem nada melhor do que a democracia, então, enquanto não inventar uma coisa melhor, a gente vai ter que usar. Ele era bem fanfarrão. Então, é isso que a gente tem. E Deus, ele usa essas coisas dentro da sua graça comum. Para quê? Estabelecer a ordem, estabelecer a organização social. A gente sabe, com os seus problemas, com as suas dificuldades. Mas isso acaba sendo a demonstração da graça de Deus, porque do contrário, a gente se matava um ao outro, entendeu? Não existia ordem, não existia respeito, era anarquia só. Então, a gente vê isso também como demonstração da graça comum de Deus, ok? Então, meus irmãos, o primeiro aspecto, a graça comum de Deus. Mas existe também, conforme nós falamos, a graça especial. A graça especial é o extremo oposto. É o extremo oposto. Então, veja, a graça especial é a porção da graça que é dirigida aos homens eleitos para que eles venham ser salvos e desenvolver a sua salvação. Eu vou repetir, a graça especial é a porção da graça divina que é dirigida aos homens eleitos para que eles sejam salvos e se desenvolvam na salvação. Como a gente acabou de falar, essa graça ela é destinada especificamente aos salvos. Os demais homens não têm. As demais pessoas não têm. Somente os salvos. A nossa salvação, ela é uma demonstração vívida, clara, contundente da graça especial de Deus. Por exemplo, a eleição, que é o ato através do qual Deus nos separa para a salvação, é fruto da graça. Está lá em está lá em Romanos capítulo 11, versículos 5 até o versículo 6. A eleição de Deus para a salvação é fruto da graça. Não só isso, a regeneração, que é a obra através da qual Deus nos transforma e nos faz nova criatura na pessoa de Cristo Jesus, é também uma obra da graça de Deus. Está lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6 e também o versículo número 15. Gálatas 1, verso 6 e também o versículo 15. A justificação, que é a declaração de inocência que nós temos da parte de Deus, da parte do Senhor, também é obra da graça. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 24. Está lá em Tito capítulo 3, versículo 7. Então você vai encontrar essas duas referências aí, Romanos 3, 24 e Tito 3, 7. A justificação é uma obra da graça. A fé, que é o meio divino, pelo qual a gente experimenta a salvação, também é fruto da graça de Deus. Não foi o texto que a gente recitou lá em Efésios 2,8? Porque pela graça sois salvos. Paulo prossegue, mediante a fé. E isso não vem de vós. Ele complementa, é dom de Deus. Então a fé é fruto da graça de Deus. Efésios 2,8, Filipenses 1, versículo 29. Filipenses 1, versículo 29. A santificação que é esse processo que a gente desenvolve aqui nesse mundo até a consumação da nossa salvação, é também pela graça, é também pelo favor imerecido de Deus. Está lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo número 10. Eu não li esses versos, meus irmãos, porque aí a gente ia gastar muito tempo, mas é só para a gente ter essa visão, pelo menos panorâmica, desse fato, do que seja a graça especial de Deus. É uma graça que é destinada aos homens, não quaisquer homens, mas homens eleitos, que vão promover a salvação, que vão desenvolver a santificação na vida dessas pessoas e que vai ser consumada justamente na sua redenção final. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça. Se Deus quiser, semana que vem, domingo à noite, a gente vai pensar um pouco sobre isso. Ok, meus irmãos? Então, o que é que a gente conclui? Que a vida cristã, desde a sua concepção, ela é obra da graça de Deus. Quando a gente considera aqui essa graça no seu sentido especial. Por quê? Sem ela, Deus não é favorável em relação a nós. Isso desde toda a eternidade.
para nos separar para a salvação. Sem ela, Deus não nos transforma, espiritualmente falando. Sem graça, Deus não nos mantém no seu caminho. Então é pela graça que nós chegaremos salvos na glória diante do trono do nosso Deus. Tudo é graça, tudo é graça, tudo é graça, do início ao fim eterno de todo o processo da nossa salvação. De todo o processo da nossa salvação. Ok? Então veja, a gente considerou agora esses dois aspectos relacionados à graça de Deus. A graça comum, destinada a todas, a todos, para não estar aqui com identidade de gênero, né? A todos, no sentido completo, mas não são bênçãos que levam à salvação. Não. São bênçãos terrenas, são bênçãos materiais. Por outro lado, a graça especial de Deus é destinada especificamente aos salvos. E ela obrigatoriamente conduz à salvação, prossegue na santificação, até a consumação da nossa salvação, lá na nossa glorificação. Ok? Ok? E aí, fechando a nossa aula, hoje pela manhã. Maravilhosa graça. Esse é um dos mais belos hinos que nós temos no cancioneiro cristão, ou no inário cristão, da história da igreja por todos os séculos. Foi escrito por John Newton. Para quem não sabe, John Newton, ele teve uma transformação muito grande mesmo na sua vida. Ele passou de traficantes de escravos para pregador do evangelho. E aí quando você vê a sua biografia, você fica assim admirado. Quem era John Newton e o que se tornou John Newton? E o que é que explica essa mudança? A graça de Deus, que ele expressou muito bem nesse cântico. Maravilhosa graça. Então, esse é um atributo de Deus que a gente não pode esquecer. Não só foi real na vida de John Newton, mas também foi real na nossa vida. Na verdade, ele é real nas nossas vidas ainda hoje. E é por isso, meus irmãos, e é por isso, minhas irmãs, que nós estamos aqui, debaixo da graça de Deus, debaixo do seu favor imerecido, porque se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui. Nós não estaríamos aqui. Se não fosse a graça, nós não estaríamos experimentando de todos os benefícios que Deus ele nos confere. Então, estudar sobre Deus é se deparar com a sua graça, porque ela é manifesta a todos, mas em especial, ela é manifesta a cada um de nós que somos salvos na pessoa de Cristo Jesus. E diante desse fato, e diante dessa realidade, nós temos pelo menos 3 lições a aprender. 3 lições a aprender em relação às nossas vidas. Em primeiro lugar, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, nos humilhar perante a graça de Deus. Nós devemos nos humilhar perante a graça de Deus. Nada nós somos. Nada nós fazemos. Tudo o que nós somos, tudo o que nós fazemos é resultado da graça de Deus em relação às nossas vidas. E a gente precisa compreender esse fato. A gente precisa se humilhar perante Deus diante desse fato. E a gente precisa depender cada vez mais de Deus, uma vez que nós temos consciência desse fato. Desse fato. Olha só o que Paulo ele falou em relação a isso. Lá em 1 Coríntios capítulo 15. Abra aí, por favor. 1 Coríntios capítulo 15. Eu não vou explicar. Basicamente eu vou só destacar esse texto. 1 Coríntios capítulo 15. Versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Essa é a concepção, o entendimento que nós devemos ter em relação às nossas vidas. Tudo que somos, tudo que nós fazemos é graça, 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 graça. Olha só. 1 Coríntios 15, 9 e 10, diz o seguinte: porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas veja como ele fala: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. E ele fala:
Antes trabalhei muito mais do que todos eles, no caso todos os outros apóstolos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Então Paulo tinha essa ciência. Se eu sou o que sou, pela graça de Deus. Se eu faço o que faço, pela graça de Deus. Então, nos humilhemos perante a graça do Senhor. Em segundo lugar, louvemos a Deus pela sua graça. Louvemos a Deus pela sua graça. Afinal de contas, meus irmãos, essa consciência que eu, você, todos nós devemos ter de que fomos alvos, que fomos objetos da graça de Deus, e de fato nós fomos, que transformou completamente a nossa vida, que agora nos dá essa esperança de vida eterna, deve fazer com que os nossos lábios, eles declarem essa graça de Deus na nossa vida. Quando a gente fala isso, quando a gente canta isso, a gente está professando, a gente está proclamando o evangelho da graça, a gente está proclamando o evangelho da graça. Então, louve a Deus pela graça dele em relação à sua vida e faça disto um exercício contínuo ao longo de toda a sua experiência, ao longo de toda a sua vida nesta vida. É o segundo desafio para cada um de nós. O terceiro desafio: preguemos a graça de Deus. Preguemos a graça de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, não podemos deixar de falar aquilo que a gente experimenta. Na verdade, essa é a essência do evangelismo. O que é evangelismo? É você falar aquilo que você experimenta. É você proclamar aquilo que você vivencia, a salvação do Senhor no seu coração, na sua vida. Partindo desse pressuposto, qualquer um de nós podemos pregar. Não é necessário um curso teológico para isso, porque evangelismo nada mais é do que você dizer às pessoas aquilo que Deus fez com você. Então, se você experimenta a graça, se você é um recipiente dessa graça, fale, pregue, anuncie, proclame essa graça, mostrando o favor imerecido de Deus, que é capaz de salvar o mais vil pecador. E essa graça, ela se manifestou na pessoa de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Foi o que nós lemos agora na nossa leitura introdutória, lá em Tito capítulo 2, versículo 11 e também o versículo 12, que a graça de Deus se manifestou salvadoramente a todos os homens. Ok? Então, que a gente pregue, que a gente anuncie, que a gente fale dessa graça, porque foi ouvindo dessa graça, a partir da iniciativa de outra pessoa, que Deus, ele agiu com graça, nos salvou pela graça, e hoje nós estamos aqui pela graça e para a glória do seu nome. Que Deus nos abençoe e que ele aplique a sua santa palavra em nossos corações, em o nome de Jesus Cristo. Amém.